Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou fazer a correção da atividade de revisão para vocês. Primeira questão, diferencia atividade física de exercício físico. Então, como a gente viu na nossa aula, basicamente a diferença entre as duas é que a atividade física vai ser qualquer movimento corporal que seja realizado através dos músculos esqueléticos e que, logicamente, vai resultar em gasto de energia pelo corpo. Então, qualquer tipo de movimento corporal é classificado como uma atividade física. No caso do exercício físico, para ser considerado exercício físico, né, essa atividade ela tem que ser planejada, estruturada, repetitiva e ter um objetivo de melhoria de alguma componente física, seja força, resistência, velocidade, etc. Tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença entre atividade física e exercício físico. Segunda questão, quais as principais características da atividade física aeróbia e de atividades anaeróbias? Então, a gente pode citar como principais características dos exercícios físicos aeróbios. Geralmente é de baixa intensidade e longa duração e utiliza o oxigênio para a produção de energia. Com relação aos exercícios físicos anaeróbios, geralmente ele é de alta intensidade e curta duração, ou seja, o contrário do exercício físico aeróbio, e não utiliza oxigênio no processo de geração de energia, tá bom? Então, basicamente, essas são as principais características e diferenças entre o exercício físico aeróbio e o exercício físico anaeróbio. Questão 3. O que é aquecimento muscular? Então, basicamente, pessoal, o aquecimento muscular é uma técnica que deve ser realizada antes e após as atividades físicas principais, os exercícios principais, tá bom? Então, é importante sempre realizar esses exercícios antes e após o exercício principal. E ele vai ter alguns objetivos, tanto antes como após. Quarta questão: quais os principais objetivos do aquecimento muscular? Então, como a gente viu, basicamente os três principais são: um, preparar o corpo para uma atividade física mais intensa; dois, ajudar a prevenir o risco de lesão, principalmente lesão muscular; e três, né, ajudar o praticante na melhoria dos movimentos corporais, ou seja, ajudar na melhoria da eficiência dos movimentos. Então, basicamente, são os principais objetivos do aquecimento muscular. Questão 5, cite os principais efeitos fisiológicos do aquecimento muscular. Então, a gente viu aqui, né, na nossa aula, no nosso material, os três principais. Você poderia citar só os três principais, né? Então, eleva a frequência cardíaca, eleva o fluxo respiratório e eleva a temperatura corporal. Então, quando a gente faz qualquer tipo de exercício físico, basicamente esses são os três principais efeitos fisiológicos que a gente vai ter percepção real no nosso corpo. Então, a frequência cardíaca aumenta, assim como o fluxo respiratório e a temperatura corporal. Questão 6. O que é alongamento muscular? Então, como a gente viu, pessoal, o alongamento muscular basicamente é um tipo de exercício que também deve ser realizado antes e após a atividade física, que tem como objetivo preparar e melhorar a flexibilidade muscular. Então, basicamente, o principal efeito do alongamento é melhorar a flexibilidade no nosso corpo. Questão 7. Por que o alongamento deve ser realizado após o aquecimento? Então, a gente viu que fisiologicamente falando, é importante realizar primeiro o aquecimento e em seguida o alongamento muscular. Então, a gente tem que preparar o corpo antes para a atividade de alongamento. Então, basicamente, a resposta dessa questão aqui são esses dois últimos itens aqui. Quando a gente faz primeiro o aquecimento, a gente, além de lubrificar as articulações, né, através do líquido sinovial, melhora a elasticidade do músculo. Então, é solto um líquido nas nossas células musculares, nas nossas fibras musculares, que facilita o processo de contração e relaxamento muscular, ou seja, aumenta a viscosidade do músculo, deixa o músculo mais elástico. Então, se você faz primeiro o aquecimento, você já prepara o seu corpo com esses efeitos, essas alterações fisiológicas. Se você vai fazer primeiro o alongamento, sem ter feito o aquecimento antes, então esses dois últimos itens eles não ocorreram. Consequentemente, aumenta a probabilidade de ocorrerem lesões musculares, tá? Então, por isso que é importante, fisiologicamente falando, realizar primeiro o aquecimento e, após isso, realizar o alongamento. A questão 8, pessoal, como vocês viram aí, ela está repetida, né? Então, nós já fizemos.
E a questão 9, cite os principais efeitos fisiológicos do alongamento muscular. Então a gente viu que os principais efeitos do alongamento antes das atividades principais, tá bom? Então, quando o alongamento ele é feito antes da atividade principal, ele tem esses benefícios, essas melhorias em preto, né? Então, melhora a flexibilidade, permite os músculos trabalharem na amplitude máxima do movimento, sem o risco muito elevado de lesões. Então, consequentemente, ajuda a prevenir lesões, prepara o corpo para uma atividade física mais intensa e proporciona maior consciência corporal, maior conhecimento corporal. Questão 10. Qual a importância de realizar alongamento após a prática de atividades físicas? Então, como a gente viu, né, durante a aula, a realização dos alongamentos após a prática de atividade física, pessoal, tem basicamente dois benefícios. Um, ajuda a reduzir as tensões musculares, ou seja, ajuda a relaxar o corpo e também evita dores musculares tardias, aquelas dores que aparecem horas depois ou no outro dia após o exercício, principalmente se forem exercícios de alta intensidade. Então, basicamente, esses são os dois principais benefícios da prática dos alongamentos após a prática dos exercícios principais, após o exercício principal. Então, fica claro, né, que é muito importante realizar o alongamento também, assim como o aquecimento, antes e após a prática dos exercícios principais.